Se você fosse um japonês no período feudal, talvez você não gostaria de encontrar uma noite escura em uma nevasca, uma moça extremamente alta, bonita, com cabelos longos negros e belos lábios vermelhos da cor de sangue. Eu digo isso porque talvez não seria uma moça, e sim um espírito yokai. Eu estou falando de Yuki Onna. Ela é chamada muitas vezes como Bruxa da Neve ou Mulher de Neve. Então, minha dama e meu nobre cavaleiro, sente-se perto da fogueira que hoje vamos conhecer essa lenda japonesa. De acordo com o Kaidan, ou Kwaidan, que significa conto sobrenatural, em um vilarejo da província de Musashi, que é perto da hoje em dia fica Tóquio e Saitama, viviam dois lenhadores, Mosaku e Minokishi. Na época do qual estou falando, Mosaku era um homem velho e Minokishi, seu aprendiz, era um rapaz de 18 anos. Todos os dias eles iam a uma floresta a 5 milhas de sua aldeia. No caminho para aquela floresta, há um rio largo que se tem que atravessar e há uma balsa. Várias vezes foi construída uma ponte onde ficava a balsa, mas a ponte cada vez foi carregada por uma inundação e nenhuma ponte comum resistia a essa corrente. Então os dois estavam voltando um dia para casa, uma noite muito fria, quando uma tempestade de neve os atingiu. Eles chegaram à balsa e descobriram que o barqueiro havia partido, deixando seu barco do outro lado do rio. Não era dia para nadar, e os lenhadores se refugiaram na cabana do barqueiro, considerando-se sortudos por encontrar qualquer abrigo. Não havia braseiro na cabana, nem lugar para fazer fogo, apenas uma cabana de 2 tatames com uma única porta que não tinha janela. Os dois então trancaram a porta e deitaram-se para descansar, cobertos com suas capas de chuva de palha. A princípio, não sentiram muito frio, e eles pensaram que a tempestade logo passaria. O velho adormeceu quase imediatamente, mas o menino, Minokishi, ficou acordado por um longo tempo, ouvindo um vento terrível e a contínua batida de neve contra a porta. O rio rugia, e a cabana balançou e rangeu com o barulho do mar. Foi uma tempestade terrível, e o ar ficava cada vez mais frio. Então Minokishi estremeceu sobre a capa de chuva, mas finalmente, apesar do frio, ele também adormeceu. Ele foi acordado por uma chuva de neve em seu rosto. A porta da cabana tinha sido arrombada e, pela luz da neve, ele viu uma mulher na sala. Uma mulher toda de branco, inclinada sobre ele e soprando sua respiração. E a sua respiração era como uma fumaça branca e brilhante. Quase no mesmo instante, ela se virou e se inclinou sobre Minokishi. Ele tentou gritar, mas descobriu que não conseguia emitir nenhum som. A mulher branca curvou-se sobre ele, cada vez mais baixo, até que o seu rosto quase o tocou. E ele viu que ela era uma moça muito bonita, embora os seus olhos o deixassem com muito medo. Por algum tempo, ela continuou a olhar para ele. Então ela sorriu e sussurrou: eu pretendia tratá-lo como um outro homem, mas não posso deixar de sentir pena de você. Porque você é tão jovem, você é um menino bonito, Minokishi, e eu não vou te machucar agora. Mas, se contar a alguém, até mesmo a sua própria mãe, sobre o que viu essa noite, eu saberei. E então eu vou te matar. Lembre-se do que eu digo. Com essas palavras, ela se afastou dele e passou pela porta. Então,
ela se viu capaz de se mover. Ele conseguiu levantar, olhou para fora, mas a mulher, ela não estava lá. E a neve continuava entrando furiosamente sob a cabana. Minokishi fechou a porta e a trancou, fixando em vários pedaços de madeira contra ela. Ele se perguntou se o vento a teria aberto. Ele pensou também que talvez poderia estar apenas sonhando e poderia ter confundido o brilho da luz da neve na porta com a figura de uma mulher branca. Mas ele não tinha certeza. Ele então chamou o velho, Mosaku, e ficou assustado porque o velho não respondeu. Ele estendeu a sua mão no escuro e tocou o rosto de Mosaku e descobriu que era gelo. O velho estava congelado e morto. Na manhã seguinte, a tempestade acabou e quando o barqueiro voltou ao seu posto, pouco depois do nascer do sol, encontrou o jovem Minokishi deitado sem sentidos ao lado do corpo congelado de Mosaku. Minokishi prontamente foi atendido e voltou a si, mas permaneceu muito tempo doente devido aos efeitos do frio que ele passou naquela noite terrível. Ele também ficou muito assustado com a morte do velho, mas ele não disse nada sobre a visão da mulher de branco. Assim que ficou bom, voltou à sua vocação, indo sozinho todas as manhãs para a floresta e voltando ao cair da noite com os feixes de lenha que a sua mãe ajudava a vender. Uma noite, no inverno do ano seguinte, quando voltava para casa, ele alcançou uma garota que passava pela mesma estrada. Ela era uma garota alta, esbelta, muito bonita. E ela respondeu à saudação de Minokishi com uma voz tão agradável ao ouvido quanto um pássaro cantando. Ele então caminhou ao lado dela e eles começaram a conversar. A garota disse que seu nome era Yuki e que ela estava indo para Tóquio e havia perdido os pais recentemente, onde por acaso ela tinha alguns parentes pobres que poderiam ajudá-la a encontrar uma situação como empregada. Minokishi logo se sentiu encantado por essa estranha garota, e quanto mais ele olhava para ela, mais bonita ela parecia ser. Ele perguntou se ela ainda estava noiva ou se ela era casada. Ela respondeu rindo que era solteira. Então, por sua vez, ela perguntou para ele também: "Você é casado ou está jurado para alguém?" E ele disse que tinha apenas uma mãe viúva para sustentar. A questão de uma nora honrada ainda não havia sido considerado porque ele era muito jovem. Depois dessas trocas de confidências, eles caminharam por um longo caminho sem se falar, mas, como declara o provérbio, quando o desejo está presente, os olhos podem dizer tanto quanto a boca. Quando chegaram à aldeia, ficaram muito satisfeitos um com o outro. Então Minokishi pediu a Yuki para descansar um pouco em sua casa. Depois de uma hesitação tímida, ela foi até lá com ele, e sua mãe os recebeu com boas-vindas, fazendo uma refeição quente para ela. Yuki se comportou tão bem que a mãe de Minokishi de repente se interessou por ela e a convenceu a atrasar sua viagem para Tóquio. E ao fim natural da questão, foi Yuki que disse que nunca foi a Tóquio. Ela permaneceu lá como uma nora honrada. Yuki provou ser uma nora muito boa. Quando a mãe de Minokishi veio a falecer 5 anos depois, suas últimas palavras foram de carinho e elogios à esposa de seu filho. Yuki deu a Minokishi cerca de 10 filhos, meninos e meninas, todos filhos bonitos e de pele muito clara. Os camponeses achavam Yuki uma pessoa muito maravilhosa, porque ela tinha uma natureza diferente das deles. A maioria das camponesas envelhecia cedo, mas Yuki, mesmo depois de ter tido 10 filhos, parecia tão jovem quanto no dia que chegou na aldeia. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Yuki estava costurando à luz de uma lamparina de papel, e Minokishi, observando-a, disse: "Ver você aqui costurando com a luz no rosto me faz pensar em uma coisa estranha que aconteceu quando eu era um rapaz de 18 anos. Então
Nesse dia, eu havia visto uma moça tão bonita e branca quanto você agora. É, de fato, ela era muito parecida com você. Sem levantar os olhos do seu trabalho, Yuki respondeu: Fale-me mais sobre ela. Onde você a viu? E então Minokishi contou a ela sobre a noite terrível na cabana do barqueiro e sobre a mulher branca que se inclinou sobre ele, sorrindo e sussurrando. Sobre a morte do velho, ele também contou. Então ele disse: Dormindo ou acordado, foi a única vez que eu vi um ser tão lindo quanto você. Claro, ela não era um ser humano e eu tinha medo dela, muito medo. Mas ela era tão branca. De fato, nunca tive certeza se era um sonho que eu via ou a mulher da neve. Yuki então largou a sua costura, levantou-se e curvou-se sobre Minokishi, onde ele estava sentado, e gritou em seu rosto: Fui eu. E Yuki foi. E agora é melhor você tomar muito, muito bem deles, porque se alguma vez eles tiverem motivos para reclamar de você, eu tratarei como você merece. Mesmo enquanto ela gritava, sua voz tornou-se fina, como um grito de vento, e então ela derreteu como uma neve branca e brilhante que se elevou até as vigas do telhado e estremeceu através do porão de fumaça. Nunca mais ela foi vista. Essa é a lenda dela. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem também um filme feito dos anos 60 sobre ela. Ele tá passando aí durante o vídeo. Se você conhecia essa lenda ou você não conhecia, comenta aí embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e até a próxima.